Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui esta manhã, trazendo uma mensagem consoladora, uma mensagem que nós vamos trabalhar, que nos foi transmitida pelo Espírito Emmanuel. Então, é uma alegria vir aqui, encontrar os companheiros de muito tempo. Emmanuel nos diz que a porta de qualquer templo religioso, Jesus ali se encontra perguntando para nós, quando aqui chegamos, com vivo interesse: o que você veio buscar? O que você deseja? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a nossa vinda é sempre no sentido de buscar um alívio para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Então, Emmanuel, partindo de uma passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, ele vai desenvolver uma mensagem, e uma mensagem, as mensagens de Emmanuel, elas são sempre muito incisivas, muito firme. Emmanuel não é aquele espírito que passa a mão na nossa cabeça, mas ele nos indica o caminho correto, o caminho verdadeiro. Então nós vamos explorar nesta manhã esta mensagem de Emmanuel. E como diz Haroldo Dutra, a vida neste planeta, a vida material, ela nos provoca, ela nos dá, ela nos oferece muitas atrações. E em função dessas infindáveis atrações, a gente vai se distraindo e aos poucos a gente vai perdendo o foco, o verdadeiro foco da nossa existência e do porquê nós estamos aqui. No GPS, quando a gente coloca um destino e a gente começa a sair da rota, tem uma voz que diz assim: recalculando a rota, vai nos advertindo. No nosso caso, o GPS é a dor, é o sofrimento, que muitas vezes nos faz voltar para a nossa rota de destino. Então, vamos para a nossa conversa. Eu gostaria de iniciar pela Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, aonde Kardec nos faz algumas advertências. A primeira delas, no item 1, ele nos diz que os tempos marcados por Deus chegaram e que grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Logo após, no item 2, ele diz o seguinte: que o nosso planeta, como tudo que existe no universo, está sujeito à lei de progresso. Ninguém, nada escapa da lei do progresso. O nosso planeta progride fisicamente pela transformação dos seus elementos físicos, dos seus elementos geológicos, mas ele também se transforma, ele se melhora por meio da purificação dos espíritos encarnados e desencarnados. É a melhora moral. E num terceiro item, ele nos diz o seguinte: que a humanidade já evoluiu muito, em termos da ciência, da cultura, das artes. Basta nós analisarmos 50 anos atrás, o que nós tínhamos em termos de tecnologia, de conhecimento, e hoje, né? Como o mundo evoluiu, como o mundo progrediu em todas as áreas, medicina, engenharia, cultura, enfim, foi um salto muito grande. Porém, resta-nos ainda um imenso progresso a realizar, que é o de fazer reinar entre os homens, entre a humanidade, a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para que isso nos assegure o nosso bem-estar moral. Então, de nada vale a evolução material, mas se não houver a evolução moral. E aí
eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Bom, Deus, na sua infinita sabedoria, nos impõe a encarnação. Ele não pergunta se nós queremos ou não, é uma imposição. Então todos nós, sem exceção, teremos que encarnar. E qual o objetivo dessa encarnação? Chegar à perfeição, a condição de espíritos puros. E 2, nos colocar de forma pronta, o nosso espírito em condições de cumprir a nossa parte na obra da criação. Então, no momento, num planeta de provas e expiações, somos estudantes do primeiro ano primário. Estamos aqui aprendendo, desenvolvendo. Por quê? Porque um dia, e à medida do nosso crescimento espiritual, mais e mais missões, cada vez mais importantes, Deus dará a nós. E basta a gente lembrar o que Jesus nos disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então não tenhamos dúvida de que hoje estamos no banco da escola, no primário, aprendendo as primeiras letras, mas um dia, lá na frente, e aí o tempo é de cada um, de acordo com a vontade, com a disciplina, teremos missões cada vez maiores que o Pai dará para nós. Então, é um caminho, é um processo. Bem, se nós analisarmos aqueles 3 itens que está na Gênesis no capítulo 18, que nós acabamos de comentar, e se nós associarmos aquilo ao que nós acabamos de ver quanto à questão 132, ou seja, as mudanças, aonde deveremos chegar e as nossas encarnações, a que conclusão que nós podemos chegar, unindo todas essas informações? Que na condição de espíritos imortais que somos, a nossa responsabilidade aumenta consideravelmente, significativamente, quanto ao que buscamos para a nossa vida. Ou seja, não podemos perder tempo com coisas pequenas, com coisas menores. E aí é que entra a passagem do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38, que nos relata o seguinte: João Batista pregava, batizava nas águas do Rio Jordão. E um dia ele estava ali, fazendo as suas pregações, e ele vê do outro lado da margem do rio, Jesus passando. E ele se dirige então àquele público, em especial a 2 jovens que ali se encontravam, e diz a eles o seguinte: eis ali o Cordeiro de Deus, é a ele que vocês devem seguir. E 2 daqueles jovens atravessaram o rio e começaram a seguir Jesus. Jesus, percebendo que estava sendo seguido, volta-se para aqueles jovens e pergunta: que buscais? O que vocês pretendem me seguindo? E é a partir desta passagem, desta pergunta de Jesus aos 2 jovens, que buscais, que Emmanuel então cria, tece, constrói para nós esta mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22. E ele dá início a esta mensagem dizendo o seguinte: que a vida em si é um conjunto divino de experiências, e que cada existência proporciona ao homem novos conhecimentos. Então nós estamos na pátria espiritual, estamos aprendendo, conhecendo, esclarecendo as nossas dúvidas, trabalhando, só que chega um momento que nós precisamos avaliar se aquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos conhecendo, já está pronto
para ser praticado, para ser usado. Então é mais ou menos assim, fazendo uma analogia, aquele aluno que entra numa escola de natação. Então ele tem as aulas teóricas, de como ele deve bater os pés, bater as mãos, fazer a respiração, modular os movimentos da cabeça, para lá e para cá. Muito bem, após várias aulas teóricas, o professor precisa avaliar se aquele aluno realmente aprendeu, se ele está apto a nadar. Então, agora é o teste, é a prova dos 9. Então, aquele aluno vai cair na água, vai mergulhar na piscina e demonstrar se realmente aprendeu tudo aquilo para o qual ele foi preparado. E é assim que acontece conosco. Nós nos preparamos, aprendemos, conhecemos muitas coisas no plano espiritual, evoluímos, mas chega a hora de dar o testemunho, a hora da verdade. E aí mergulhamos na carne, para ver como é que nós nos saímos. E toda essa vivência na carne, nós contamos com os nossos benfeitores, e via de regra, participamos ativamente deste planejamento. Nós fazemos parte daquilo que nós queremos vivenciar na matéria. Só que como a gente não lembra, muitas vezes a gente acaba até se revoltando contra a divindade, porque a gente pergunta, por que eu, diante de certas provas duras, difíceis que a gente passa? Mas a gente, nós, em comum acordo com a espiritualidade, fazemos este planejamento. Então, por isso que Emmanuel diz que na carne, essas experiências, elas são divinas, porque são elas que vão estruturar, vão modelar o nosso espírito para o futuro, tornar um espírito fraco em um espírito forte, um espírito sem sabedoria com sabedoria. Então toda a experiência, ela é divina e ela é importante, e ela nos traz novos conhecimentos, não só no aspecto moral, mas também no aspecto intelectual, porque o espírito evolui nos dois sentidos, moral e intelectual. O intelectual geralmente vai à frente, o moral vem mais atrás, mas ambos são extremamente importantes. Eu fico imaginando, Jesus construiu esse planeta para nós, abordando todos os aspectos da natureza, criando esta casa para que nós pudéssemos aqui viver. Imagine o conhecimento intelectual que Jesus não precisou ter para coordenar uma pleiade de espíritos imensa e trabalhar em todas as áreas, na parte da botânica, na parte da biologia, enfim, todos os segmentos, da química, da física, tudo sob o comando de Jesus. Imagina o conhecimento desse espírito. Por isso que Emmanuel nos diz que nos sistemas solares, onde Jesus fez a sua construção, a sua evolução, eles já não existem mais. Eles já viraram pó e já deram origem a novos sistemas. Então imaginem, meus amigos, a trajetória de Jesus para acumular todo esse conhecimento. E aí quando Deus o chamou e disse, lá naquele lugar você vai criar um planeta, porque eu vou colocar lá X bilhões de almas e você vai cuidar de cada uma delas. Então imagine o conhecimento intelectual e moral que Jesus não teve que acumular para poder abarcar essa missão. Porém, Emmanuel nos faz uma advertência. Ele diz o seguinte, que de todos os valores que nós podemos ter na vida, buscar na vida, a aquisição dos valores religiosos, morais, espirituais, esta aquisição é a mais importante de todas, por constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Ou seja, nós fomos criados um átomo, uma mônada, simples, ignorante, sem conhecimento de nada. E a partir daí vamos empreender uma trajetória, uma viagem muito longa no tempo, até retornarmos a Deus na condição de espíritos puros, como nós vimos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos fazer esta longa viagem, né? E um dia retornar para Deus totalmente transformados. Então, a título de esclarecimento,
Se nós formos no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3, Evolução no Tempo, o que André Luiz vai nos dizer? Para alcançarmos a idade da razão, com o título de homem, ou seja, um espírito de um ser humano, dotado de raciocínio e discernimento, o ser espiritual, despendeu para chegar aos primórdios da era quaternária, e a era quaternária ocorreu mais ou menos há 2,6 milhões de anos atrás, nada menos que 1,5 bilhão de anos. Ou seja, quando Deus nos criou, um simples átomo, uma mônada, até chegarmos à condição de termos um espírito humano que pensa, que raciocina, André Luiz nos diz que esta viagem não durou menos que 1,5 bilhão de anos. Então veja o tempo desta viagem. E ela continua, porque nós estamos apenas no segundo patamar, né? Tivemos um espírito, constituímos um espírito humano, vivemos no mundo primitivo, passamos pelo mundo primitivo, evoluímos e estamos no mundo de provas e expiações. Mas a coisa não para aí. Tem os outros mundos, são 5 na escala, depois do nosso, regeneração, os mundos felizes e os mundos ditosos. Então veja que a viagem é bastante longa até retornarmos a Deus, como Emmanuel diz aqui na sua mensagem, um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então todos nós, sem exceção, estamos fazendo essa viagem. E agora, meus amigos, vem o banho de água fria, vem aquele puxão de orelha que Emmanuel nos dá. Porque ele diz o seguinte, que os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoístas. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável. Olha que palavra dura Emmanuel usa, subornável, cheia de privilégios e preferências. E outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Ou seja, nós não somos um aglomerado de células, nós não somos esse corpo de carne e osso, a nossa essência é espiritual. Esta roupagem é apenas para a gente mergulhar na piscina e aprender com as provas, sejam os resgates do passado, sejam com as provas do dia a dia. Então é assim que nós vamos construindo o nosso espírito. Porém, neste mundo materialista, como diz Haroldo Dutra, cheio de atrações e distrações, a gente vai se perdendo e a gente vai confundindo aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, com as questões mesquinhas, pequenas, do dia a dia, da matéria. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo, ou seja, Jesus, quando esteve naquela breve passagem aqui conosco, ele nos ensinou muitas coisas. Principalmente, ele vivenciou, ele exemplificou tudo aquilo que ele ensinou. E deixou para nós um roteiro divino de vida, que nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali é o roteiro moral, divino, ditado pelo Cristo, que nós deveríamos seguir. Só que muitas vezes a gente não segue, e aí vem a dor que nos coloca na rota da nossa evolução. E o que acontece, meus amigos, quando a gente subverte a ordem das coisas? Nós colocamos o nosso corpo físico como prioridade em relação ao nosso espírito. Nós acabamos confundindo o verdadeiro papel de Jesus diante de nós. A gente acha que Jesus é o dono de uma concessionária, e a gente pede para ele
que nos ajude a adquirir o carro dos nossos sonhos, porque o meu vizinho trocou de carro, alguém comprou de carro na família, eu também quero ter. Então eu fico incomodando Jesus com pedidos menores. Eu confundo Jesus com o dono de uma agência de viagem e fico pedindo para ele, insistindo que me ajude a fazer a viagem dos meus sonhos, porque afinal de contas eu não quero desencarnar sem conhecer aquele ou aquele lugar que muitos já conhecem e eu não tive ainda a oportunidade. Eu peço que Jesus seja o médico para curar as minhas enfermidades físicas, porém eu esqueço que durante anos e anos a fio, eu vivi nos excessos, cuidei muito mal do meu corpo, através da gula, através dos vícios, através da ociosidade, sem nenhum cuidado, e aí um belo dia eu descubro que eu tenho um problema de saúde, e aí eu fico pedindo, Jesus me cure por favor, Jesus me cure. Promoção no emprego, rezo a Jesus todos os dias para que me ajude. Enfim, resumindo, Jesus passa a ser um mero provedor das coisas materiais. E olhe, não que Ele não nos ajude, porque Ele sabe que se nós estamos encarnados, nós dependemos das coisas da vida material, para termos uma vida digna. Então Ele está sempre do nosso lado, ajudando, nos amparando, nos favorecendo, nos dando os meios necessários. O problema é que a gente faz disso um fim. A gente esquece do nosso lado espiritual e trabalhamos apenas o lado material, dando um valor excessivo para as coisas. E aí nós confundimos qual é o verdadeiro papel de Jesus. E nós nos esquecemos que Jesus é um educador de sentimentos. Ele trabalha o nosso coração junto conosco. Ele não faz isso por nós, mas Ele nos auxilia. Então Ele está nos ajudando a educar os nossos sentimentos, expurgar de nós os ruins e trazer para nós os bons sentimentos. Jesus é um professor por excelência em todas as áreas da vida, principalmente da vida espiritual, que tem reflexo direto na nossa vida material. Jesus é um pacificador das nossas emoções. Muitas vezes estamos aflitos, que é normal no mundo de provas e expiações, e a gente se recolhe 5 minutos. A gente mentaliza a figura de Jesus, nós ao lado dele, não precisamos nem falar. Basta a gente mentalizar aquela figura, se sentir próximo. A gente percebe que o nosso coração, ele vai se acalmando, ele vai se tranquilizando. Então Jesus pacifica, Ele acalma as nossas emoções. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus que vai nos ajudar a fazer aquela viagem de iluminação da nossa alma, retornando para Deus. Por isso que nós falamos que Jesus é o mestre, porque Ele ensina. Ele é o guia, porque Ele indica para nós os caminhos que nós devemos seguir. Então Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for através de mim. Então é assim que nós deveríamos sempre enxergar Jesus, e não apenas como um provedor das coisas materiais da vida. Mas prosseguindo na mensagem de Emmanuel, ele diz o seguinte: quem deseja a liberdade obedece aos desígnios supremos. Adianta, meus amigos, a gente cair num rio de correnteza forte e querer nadar contra? Não adianta, a gente vai cansar, a gente vai ser vencido e a água vai nos levar. Os desígnios de Deus é o que prevalece sobre todo o universo, que dirá sobre nós. Então a nossa essência, que Deus nos criou, é de amor, é de bondade, é de justiça, é de caridade, é de fraternidade. Se nós empregarmos formas diferentes de viver, contrárias a essas, nós estamos decretando para nós o quê? Dor e sofrimento. Então não adianta a gente lutar contra os desígnios do nosso Pai.
porque Ele sabe o que é melhor para nós. A nossa visão é para lá de limitada. Nós não conseguimos enxergar sequer o dia de amanhã. E não sabemos em que momento vamos deixar tudo isso. Agora, Deus, como Ele vê cada um de nós, a mim, a todos vocês que estão aqui, e os companheiros que nos assistem, Deus nos vê no infinito do tempo. Então Ele sabe o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. Então não adianta a gente lutar contra a vontade, os desígnios, os ensinamentos de Deus. E Emmanuel completa: sem compreender Jesus nos atos que praticamos no dia a dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ou seja, tudo que Jesus trouxe para nós é leve, é o jugo leve, o fardo leve, né? Quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então os ensinamentos de Jesus dá para a gente praticar, não na extensão, na profundidade, na amorosidade que Jesus fez, porque nós estamos muito, muito longe do desenvolvimento moral de Jesus, mas nós podemos no nosso dia a dia, através das nossas atitudes, dentro de casa, na rua, no nosso trabalho, aonde estivermos, sermos pessoas mais brandas, mais pacíficas, mais generosas, lembrando sempre do seguinte: quando a gente não souber o que fazer, a gente pergunta: o que faria Jesus nessa situação? Como Ele agiria? Se a gente nos fizer essa pergunta, dificilmente a gente vai errar. Mas se a gente fizer o contrário, seremos prisioneiros dessas nossas preocupações inferiores. E essa simples indagação de Jesus: que buscais? Aqueles 2 discípulos que o seguiam, é dirigida de forma mais enfática aos espíritas, mais direta, mais dura. Por que aos espíritas? Porque a doutrina não nos traz alegoria, não nos traz fantasias, como muitas religiões trazem, né? Você faz, durante a sua trajetória, a sua vida, muitas coisas erradas, mas bastou no último dia você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, que está tudo resolvido. O sangue de Jesus limpa, lava os meus problemas. Jesus morreu na cruz para me salvar e levar junto os meus pecados. Não, Jesus veio, ensinou, morreu na cruz, dada a nossa ignorância ainda extremamente grande naquela época, mas Jesus veio para ensinar um caminho, nos ensinar sobre Deus, sobre a vida, sobre os verdadeiros valores. Então a nossa doutrina nos ensina tudo isso, nos ensina que a mudança não ocorre de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ah, mas isso é difícil. A nossa construção como espíritos imortais, ela é dura, ela é difícil, né? Nada se constrói de forma grandiosa de qualquer jeito. Ela custa muito sacrifício, muita luta. Então Emmanuel nos diz: olha, espíritas, vocês que não têm essas alegorias, essas ideias, né, de que bastou a morte de Jesus e Ele salvou os nossos pecados, não é assim. A cada encarnação, a cada dia, nós recebemos um livro em branco, e é nesse livro que nós vamos escrevendo a nossa história com as nossas próprias mãos. A cada criatura que desperta no mais alto nível da fé raciocinada, o Espiritismo, a fé raciocinada, soa a indagação de Jesus como convite constante à realização de obras em que se afirme a caridade real. Ou seja, a nós que já temos uma compreensão da vida, de onde viemos, por que estamos aqui, o que nos espera, qual o sentido real da nossa existência, Jesus disse que o convite é para que nós realizemos obras, e Ele lembra: a cada um será dado conforme as suas obras, e que nessas obras nós possamos
fazer a caridade real. E aí, isso nos remonta à questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, misericórdia com os erros alheios e o perdão das ofensas. Essas três coisas, no entender de Jesus, se constitui a caridade real. São coisas que nós podemos e devemos fazer, mas não tenhamos nenhuma presunção de fazer muito, como às vezes a gente pode querer cair no erro, no engano, de ficar nos comparando a grandes figuras, porque nós ainda não estamos preparados para isso. Então não adianta, por exemplo, eu, Walter, falar assim: eu estou muito desanimado comigo, eu vou jogar a toalha, como se diz, porque, olha, o Chico Xavier fazia tanta coisa, né? Irmã Dulce, com todas as dificuldades que ela tinha, aquela senhorinha de 1,5 metro, que só tinha 1/4 de um pulmão, que ela não podia nem dormir deitada, ela tinha que dormir sentada, senão ela morria sem ar. Madre Teresa, Gandhi e tantos outros da nossa história. Se eu ficar me comparando a essas pessoas, para dizer assim, é melhor eu desistir, porque eu não consigo fazer o que eles fazem. A bondade, a indulgência, a capacidade de perdão dessas figuras. Mas espera um pouco, essas figuras provavelmente estão nessa estrada há muito mais tempo do que eu. Eles já são professores, eu ainda sou discípulo, eu sou aluno, estou começando agora, mas eu posso fazer pequenas coisas, pequeninas coisas, é o começo. Como eu estava dizendo para a nossa companheira, tem um ditado chinês que diz assim, que a volta mais difícil de uma roda é a primeira, porque a roda está parada, então ela tem que fazer um esforço grande para dar a primeira volta, sair daquela paradeira que ela se encontra e dar a primeira volta. A partir da primeira volta ela já dá a segunda com mais facilidade, porque ela ganha uma dinâmica, ela já ganha uma velocidade. Aí a terceira volta já é mais fácil, a quarta, e assim vai indo. Nós vamos dar o primeiro passo, por menor que ele seja, mas aí nós seremos ajudados, e nós vamos vendo o resultado, de que fazer o bem faz bem, ajudar nos ajuda, nós somos os primeiros atingidos. Então, nem que seja um passinho pequenininho, façamos, e vamos continuando. Emmanuel nos diz, escuta no íntimo a austera palavra de Jesus, convocando-nos à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Porque é muito fácil, meus amigos, a gente do plano teórico estabelecer objetivos e metas, principalmente agora que vai chegando o fim do ano, a gente começa a fazer um balanço, e aí a gente já começa a projetar o ano que vem, e aí vem os objetivos. Quero ser um pai melhor, mais presente junto aos meus filhos, quero ser um marido mais amoroso, mais carinhoso, quero ser um patrão ou um empregado mais dedicado, enfim, a gente vai estabelecendo vários objetivos e metas, mas muitas vezes a gente acaba por não cumprir nenhuma. Quando chega ao final do ano, que a gente vai fazer um balanço, a gente diz assim, puxa vida, no ano passado eu disse que eu iria fazer isso, agora analisando friamente eu vejo que uma mais ou menos, a partir da segunda eu já deixei de lado. Enfim, não quis mais me preocupar com tudo aquilo que eu me comprometi. Jesus nos cobra, e veja, não é que Jesus nos convida à coerência, Ele nos convoca. Ele diz assim, pensa, raciocina, entre o que você está dizendo que vai fazer, o que você está prometendo, e qual o esforço, qual a determinação, qual a disciplina que você está empregando, para conseguir conquistar aquilo que você está se propondo. Aí Emmanuel nos propõe uma reflexão muito interessante. A número 1,
Observe atentamente o que falas. Porque, meus amigos, se tem uma coisa que é simples, que é fácil, é falar. Um amigo meu, que eu trabalhei com ele durante muitos anos, ele dizia: Valdir, falar é tão fácil que até um papagaio fala. Se você se dispuser a ensinar o papagaio a falar, ele também fala. Então falar é fácil. Fazer discursos bonitos, eloquentes, sedutores. Tem pessoas que têm o dom da palavra, elas nos envolvem, elas nos seduzem com as palavras. Mas a palavra é o de menos. Emmanuel diz o seguinte: analisa o que você faz, as ações, aquilo que sai do plano teórico e vai para o plano prático, aquilo que sai da subjetividade e vai para o lado objetivo da vida. Quais são as ações que você tem feito? E terceiro, medite sobre as tuas aspirações mais íntimas. Então vejam que interessante. O discurso, a fala, as ações e aquilo que eu trago dentro de mim como aspirações, como desejo. Essas três coisas convergem para um mesmo ponto. É o ideal. Mas de repente o meu discurso está apontando para aquela porta, e as minhas ações apontam para aquela porta, e as minhas aspirações, os meus desejos para lá, nada bate com nada. Aonde eu vou chegar? Provavelmente a lugar nenhum. Então, minimamente, essas três coisas têm que ter coerência. Elas precisam estar ligadas, elas precisam estar encadeadas. E Emmanuel nos pede que nós façamos isso com total isenção, com total sinceridade, de uma forma bastante honesta. Porque não adianta a gente fazer essa análise e falar: não, tá tudo certo, tá tudo beleza. Então sejamos sinceros. E aí vem a pergunta: há coerência naquilo que estamos buscando? Ao analisarmos essas três coisas de forma imparcial, tem coerência aquilo que eu estou buscando, que eu estou propondo? A busca, né? Que é o título da nossa mensagem, o que buscais? Emmanuel afirma que quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. E qual é o apostolado de Jesus, né? O que Jesus nos ensinou? Amar, servir e cooperar, na medida das nossas possibilidades, das nossas forças, do nosso empenho, a nossa boa vontade. Porque tem gente que não ama nada, tem gente que não serve, se serve, e é duro quando a pessoa não serve, ela se serve dos outros, né? E quem ama, quem não ama e quem não serve, obviamente que não coopera. Então, o apostolado de Jesus: amar, servir e cooperar. Tudo isso ele fez, tudo isso nós podemos fazer, como eu disse, sem grandes cobranças, porque nós não estamos tão evoluídos assim para abrir mão da nossa vida, para viver apenas a vida em função dos outros, como o Chico fez, como Madre Teresa fez, como Irmã Dulce fez e tantos outros, né? Nós ainda não estamos nesse patamar, mas nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos dar início. E aí, meus amigos, após analisarmos detalhadamente esta mensagem que nós vimos, qual é a síntese, qual o resumo, qual o conteúdo principal que nós podemos extrair desta linda mensagem de Emmanuel, que nos abre os olhos, os ouvidos, a nossa mente, mas sobretudo o nosso coração? Que os valores morais, eles se sobrepõem a quaisquer outros. Lembram no início, quando Emmanuel adverte que os valores religiosos, aqueles são as mais importantes as aquisições que nós podemos fazer, porque é o que iluminará a nossa alma para Deus. Então os valores morais, eles se sobrepõem a qualquer outros valores. O espírito imortal, extremamente mais complexo
não se sustenta apenas com a satisfação das necessidades e desejos materiais, típicas do ser carnal. Então, um exemplo, nós estamos às vezes, estamos bem, estamos meio deprimidos, meio triste, aí vem aquela ideia, vou sair, vou comprar uma roupa bonita, comprar um sapato, ou eu vou, quem tem mais dinheiro, eu vou trocar de carro, vou comprar uma joia, enfim, fazer uma viagem. Mas qual é o efeito disso em nós? Ele é duradouro? Ele é momentâneo. Na hora que você compra o carro novo, na hora que você faz a viagem, compra o sapato, a roupa, aquilo até dá uma alegria superficial, momentânea, efêmera. Mas logo em seguida, o problema está ali novamente. Porque o problema não é do corpo, não é uma satisfação física. A cura tem que ser do espírito, e o espírito é muito mais complexo do que esse corpo de carne. Esse corpo de carne tem um período curto de existência, enquanto o nosso espírito vai viver para sempre. Então ele tem que trabalhar com questões difíceis, complexas, com sentimentos muitas vezes contraditórios, sentimentos de culpa, que muitas vezes a gente nem sabe por quê, mas a gente sente aquilo dentro de nós. Então o nosso espírito é muito, muito mais complexo do que o corpo físico. E se os valores materiais, a riqueza, trouxesse esse bem-estar, nós poderíamos dizer que as pessoas abastadas, as pessoas com recursos, elas não enfrentariam problemas, porque elas podem satisfazer todas as necessidades, todas as vontades, todos os caprichos. E no entanto, a gente vê pessoas nessa condição financeira aquinhoada, trazendo problemas seríssimos de depressão, síndromes do pânico, sentimentos de culpa, precisando tomar medicamentos pesados para poder se manter vivo. Então veja como o nosso espírito é complexo, e as coisas materiais não resolvem o problema do nosso espírito. Então, neste momento de transição do nosso planeta, de provas e expiações para a regeneração, que nós tenhamos inteligência, sabedoria, para saber o que nós estamos buscando na nossa vida. E termos muito cuidado com o que pedimos. Porque às vezes o que a gente pede, às vezes, a divindade pode até conceder, para ver como é que a gente se sai. Então às vezes eu me faço essa pergunta: do jeito que eu sou hoje, se eu ganhasse um prêmio de um valor muito alto na Mega Sena, será que eu seria o mesmo? Será que eu manteria os mesmos valores morais? Será que eu faria as coisas que eu faço hoje na minha vida? Ou será que eu me transformaria num ser orgulhoso? Alguém que pudesse pisar nos outros? Eu fico analisando, se eu tivesse uma grande quantidade de dinheiro, como eu seria? Às vezes, pode ser que com bastante dinheiro na mão a pessoa faça muita coisa no bem útil, mas pode ser que aquela pessoa se transforme para pior. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pede, né? Então nós precisamos, neste momento de transição, de mudança, ter um foco. E o foco número 1 é o lado espiritual da nossa vida, são os valores espirituais, porque esses são eternos, enquanto que o nosso corpo é passageiro, muito passageiro. A gente viu essa semana essa notícia triste do desencarne do Gugu, né? Foi lá subir para mexer num ar-condicionado, e é uma pessoa que tem todo o dinheiro, poderia contratar um profissional, não precisaria ele subir a 4 metros de altura para mexer no ar, mas ele quis fazer, caiu e desencarnou. Então nós não sabemos, né? O nosso corpo físico, ele amanhã, depois, hoje, ninguém sabe. Agora o nosso espírito, ele é imortal. Daqui 1000 anos estaremos vivos, daqui 1 milhão de anos estaremos vivos, daqui 1 bilhão de anos estaremos vivos. E às vezes para esse ser nós não temos um projeto, não temos um planejamento, mas para esse aqui
Nós temos muitos projetos, muitos planos. Devemos ter, mas ele não é a prioridade é o outro. Então, que neste momento, meus amigos, de transição, que nós possamos analisar, porque nós já temos inteligência, nós já temos conhecimento, então nós podemos analisar bem qual é o foco, qual é a busca que nós devemos nos empenhar. Eu agradeço a atenção de todos vocês, aos nossos amigos que nos acompanharam pela internet, desejando a todos um excelente fim de semana. Muito obrigado.